14. E o objetivo é tratar das temáticas raciais e possuir estratégias para o enfrentamento da igualdade. E que tem como objetivo passar os muros da universidade e conversar com a comunidade sobre essas estratégias. Né? Convidado de hoje é o Fernando César Melo Oliveira, professor da FG, bacharel em letras pela UNB, mestrado na universidade. Tem o livro doutor em letras pela UNB. E, como eu já disse, ele vem tratar com a gente e discutir um pouco sobre as cotas e votações como estratégia de ação afirmativa. Fernando, deixa eu só complementar alguns detalhes. A professora Cristina pediu para amanhã a gente começar pontualmente, né, às 7 horas, que a gente vai ter uma atração musical, uma atração cultural, um coral afro. Então, para a gente não delongar muito e assim, atrasar o palestrante, né, que vem para falar depois das palestras, a gente vai começar com o coral. E outro recado, está sendo vendido os livros lá de fora, no valor de R$15, quem quiser, depois vai lá ver as temáticas. Boa noite a todos e todas. É um prazer retornar ao Uberaba, para a gente dialogar, conversar um pouco sobre a temática que interessa bastante a mim particularmente. E até estava me perguntando, quando eu estava preparando essa apresentação, o que me levou a estudar cotas raciais? Porque o meu doutorado foi exatamente sobre cotas raciais. E a minha tese é a única tese no mundo que abrange 3 aspectos das cotas raciais: o aspecto acadêmico, o aspecto jurídico e o aspecto da mídia, como que isso repercutiu na mídia. Na próxima vinda que eu vier aqui, da próxima vez, eu quero já ter o meu livro publicado, resultado da pesquisa. E para a gente conversar sobre ações afirmativas, cotas raciais, nós precisamos ter em mente um fundamento bastante importante, que é sobre a história da educação do negro no Brasil. Se a gente não tiver esse fundamento, essa perspectiva, a gente corre muito risco de, como todo brasileiro, ter bastante opinião, mas poucos argumentos que possam consolidar uma fundamentação pró-cotas raciais, por exemplo. Então, a minha presença hoje aqui vai no sentido de fazer uma exposição a respeito das cotas raciais e sua implementação em 2 campos. Primeiro, o campo jurídico, que a gente quase não conversa a respeito, não se fala. Então, a gente precisa ter um embasamento jurídico a respeito das cotas, por que elas aconteceram, como eu falei para vocês, tendo como o pano de fundo a questão da história da educação do negro. E depois nós vamos falar sobre as cotas raciais na academia, com ingresso nas universidades, que gerou essa polêmica toda, desde a sua implementação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2003, como sendo a primeira universidade estadual a implementar, posteriormente, em 2004, a Universidade de Brasília, e aí começou a pipocar por todo o Brasil. Então, a mídia fez também o seu papel, mas como assim a gente não tem muito tempo, numa próxima oportunidade a gente, de repente, fala sobre a questão da mídia também. Mas hoje eu quero fundamentar a minha fala na questão jurídica e na questão acadêmica a respeito das cotas raciais. É interessante que quando a gente fala sobre qualquer coisa, por exemplo, você pode falar sobre sexismo, violência, você pode falar de cotas raciais, sempre você vai estar envolvendo grupos, pessoas, seres humanos. E raramente nós temos a coragem de irmos a esses grupos e perguntarmos a eles como que acontecem, como que eles vivem, quais são as suas experiências. Então, assim, em relação às cotas raciais, as pessoas criticam bastante os negros, falam que roubaram as vagas dos brancos e tantas outras opiniões que nós ouvimos, mas ninguém tem o coração suficiente puro, vamos dizer assim, ou a índole estreita no sentido de perguntar: e aí, me fala um pouco sobre cotas raciais. Quando eu fui para Foz do Iguaçu, no sul do país, uma cidade que todo mundo se orgulha e brada de dizer que é multiétnica, porque tem 72 etnias diferentes,
diferentes lá, mas na primeira semana que eu cheguei a Foz do Iguaçu, um jornalista veio me entrevistar e não perguntar o que eu achava, como é que era a questão das cotas raciais, mas para falar que a imprensa de Foz do Iguaçu era contra as cotas raciais. E depois eu fiquei sabendo que essa pessoa que me chamou para essa entrevista, na verdade, começou na faculdade de jornalismo, abandonou e é fotógrafo de socialite. Então aí eu entendi, né, realmente todos os posicionamentos que ele tem a respeito, respeitando todas as profissões por aí. Então, pessoal, nós precisamos ter, o que eu considero, 3 fundamentos muito importantes para a gente falar sobre cotas raciais. O embasamento jurídico. Você não precisa ser advogado, não precisa ser promotor, não precisa ser juiz, não precisa ser procurador para você estudar e ter uma base jurídica e ter um raciocínio de como que se dá o pensamento jurídico a respeito das cotas raciais. Porque imagine se a área do direito permitisse discussão apenas na área do direito. Seria muito pobre. Então, o direito hoje pertence a mim, pertence a você, a discussão que nós estamos aí passando nos dias de hoje, vendo totalmente um judiciário populado com o legislativo, vendido. Então, nós temos tudo isso e nós não vamos conversar, não vamos falar sobre isso, porque nós somos afetados diretamente. Então, nós precisamos desse embasamento jurídico, precisamos ter o embasamento, como eu falei, da questão da história da educação do negro. Isso tem que estar, assim, ser livro de cartilha para cada um de nós. Tem uma publicação do MEC de 504 páginas sobre a história da educação do negro e outras histórias, que é muito gostoso de ler, que a gente precisa ter esse conhecimento. Nós precisamos ter o conhecimento também das ciências sociais, do pensamento social contemporâneo a respeito das implementações de políticas no meio social, que a gente tem que ter esse embasamento. E um que eu acho fundamental também é a questão da literatura. A literatura como representação da realidade e também como aspecto criativo. O ex-ministro Joaquim Barbosa, uma vez entrevistado a respeito do seu livro sobre políticas de ação afirmativa, sobre o princípio da igualdade, na entrevista ele fala que o que baseou muito, não só a ele escrever o livro, não foi apenas o aspecto jurídico, mas a literatura. Porque se você não consegue olhar a realidade, fazer uma hermenêutica, interpretá-la, isso é literatura. Você corre um grande risco de ter posicionamentos bastante enviesados sobre as questões sociais. Então, assim, por exemplo, eu fui convidado no ano passado para conversar com juízes e promotores no Fórum de Goiânia a respeito das cotas raciais. E eu fiquei impressionado, tanto que eles têm uma visão bastante tecnicista, apenas, não conseguem olhar para o lado, parece que vivem num país totalmente, mas onde vocês vivem. Não é verdade? Assim, e até na questão da hermenêutica jurídica, muitos com dificuldade de entender a própria lei que eles são obrigados a aplicar. Então aí a gente faz um questionamento, eles aplicam a favor de quem, para quem e como aplicam. Não é? Porque quando a gente se depara com questões que para nós seriam questões que já deveriam ter sido superadas, a gente assusta porque vê que o próprio meio jurídico está muito fechado em si mesmo. Tá? Então, o foco da minha apresentação hoje, se vocês quiserem interromper, fazer perguntas durante o processo, a gente vai ter bastante atividade que a gente vai fazer aqui também, para não ficar só eu falando, tá certo? Porque aí eu quero que a gente saia daqui, principalmente eu, tendo, não opinião, mas tendo argumentos sobre as cotas raciais, ok? Então,